Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Sejam bem-vindos todos ao nosso podcast Cevada com Plutônio. No nosso programa aqui 103, ficamos muito felizes com a sua presença, com a sua audiência. E aqui trouxemos hoje dois convidados muito especiais. São pessoas que realmente têm um conhecimento muito profundo no tema, que daqui a pouco falaremos como é que é, sobre o que é. E eu posso falar que não é desse mundo, hein? O tema é de outro mundo. Por favor, Maura, depois Marcelo, se apresente aqui para o nosso público. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maura, sou bióloga formada, tenho doutorado em ciências pela FMUSP e alguns aí provavelmente já me ouviram em outras oportunidades por aqui. Vocês sabem que eu me dedico a fazer divulgação científica, especialmente falar da cosmovisão criacionista. Então é um privilégio a gente estar aqui de novo, né, tendo esse bate-papo bastante interessante sobre esse tema que é muito legal e muito importante. Então vão ser bons momentos aqui. Olá pessoal, eu sou o Marcelo Mateus, eu sou químico de formação, tenho mestrado em Física e Astronomia, a linha de pesquisa no mestrado foi focado na área de Astroquímica e Astrobiologia, e tenho me dedicado também à área do criacionismo, dessa busca que existe em relação ao sentido da nossa existência sob a perspectiva cristã, e também tenho trabalhado com a divulgação científica. Sou professor da rede adventista já há 9 anos e tem sido uma caminhada, uma trajetória muito enriquecedora. Eu tenho aprendido muito, tenho tido experiências incríveis nessa área e o meu desejo é que esse bate-papo, que é essa conversa, a gente consiga crescer juntos, que a gente consiga entender alguns pontos importantes e principais, tanto para a ciência que nós fazemos, quanto para a nossa fé. Você comentou, Marcelo, que você trabalha com astrobiologia, estudou isso, né? É alguma coisa nesse gênero. Então, para começo de conversa, Mauro e Marcelo, vocês podem começar a tocar o que é esse tema astrobiologia, exobiologia, bioastronomia, né? Tá cheio de bio, exo, astro. E o que é isso? Como assim? Eu pensei que biologia era só na Terra, né? Não tem vida só aqui na Terra, como é que é isso? Olha, a biologia ela é uma ciência cheia de palavras compostas, né. Como é uma ciência básica e desde, muitos séculos, naturalistas têm estudado seres vivos e tal, então a gente sempre vê palavras compostas, ou seja, palavras que são formadas pela junção de outras, especialmente aquelas palavras que têm a raiz no grego, no latim, né. Então quando a própria palavra biologia, né, é uma palavra composta, bio é vida, logia é o estudo, né, estudo da vida. Então, quando a gente fala, por exemplo, a Marcelo pode depois dar uma expandida, né, especialmente porque é a área dele, mas quando a gente fala de astrobiologia, a gente fala justamente sobre essa busca, né, de evidências de vida em outros lugares do espaço, né. Não dá para falar, por exemplo, que eu vou estudar a vida que existe fora daqui, porque não foi encontrada ainda, mas é essa busca, né, por evidências de vida. Acho que talvez Marcelo, você possa, dar uma expandida um pouco nesses termos aí também, no que é mais comentado, né. É isso mesmo, Mauro, com certeza. E na verdade são áreas muito novas ainda, né? Tanto a astroquímica, tanto a astrobiologia, elas são áreas relativamente novas. Então, na realidade, a gente teve a segmentação de fato da astrobiologia e da astroquímica como campos da astronomia, assim como a gente tem astrofísica, astronáutica. Isso aconteceu por volta ali a partir dos anos 2000, principalmente, a gente teve a regulamentação, então, da astrobiologia, como curso de pós-graduação, como mestrado, como doutorado. Então, a galera da astronomia, da biologia e da química que queria seguir carreira na área da agroquímica da astrobiologia, conseguia agora fazer essa parte da graduação e pós-graduação, né. E como você mesmo bem falou, Maura, é uma área que vai buscar exatamente, na verdade ela vai buscar mais perguntas do que respostas, né. É uma área que está em constante desenvolvimento,
você tem ainda muitas pesquisas que estão em fases iniciais, porque agora que a nossa tecnologia de observação, de detecção, ela tem aumentado gradativamente. Então, os dados que a gente está conseguindo coletar de uns 10 anos para cá, de uns 5 anos para cá principalmente, são dados relativamente muito novos que a galera da astrobiologia e da astroquímica agora que estão começando a aprender a lidar com esses dados, né? A tecnologia observacional ela vem aumentando cada vez mais e a gente ainda está aprendendo a lidar com essas informações, né? Então a gente ainda tem dentro das áreas ainda muita discussão, a gente tem muitos vieses, nós temos muitas visões, mas num geral o campo da astroquímica e da astrobiologia estudam compostos. Na verdade, a astroquímica, o foco é o estudo da evolução química do universo, né? Entender ali o estudo da composição química de discos protoplanetários, como que ocorre a diversificação da química durante a formação de um sistema planetário, como que aconteceu, como teria acontecido, por exemplo, as sínteses primordiais, as nucleossínteses, né, que vão dar origem aos elementos químicos, como que a diversificação química ela pode acontecer no ambiente espacial, e aí na astroquímica você tem diversos campos e ideias de estudos. Então, por exemplo, tem uma galera que estuda especificamente gelos astrofísicos, né? Uma galera que usa a base de gelo com radiação cósmica, que fez parte, inclusive, da minha pesquisa, né? A diversificação química em gelos astrofísicos, como que a radiação cósmica, a radiação ionizante, ela pode ser um combustível para a diversificação de moléculas no espaço, né? Moléculas essas que estão cada vez mais sendo detectadas, identificadas, sendo anunciadas aí como potencialmente ligadas à vida, que é o campo da astrobiologia. Então, a astrobiologia, na realidade, ela é uma ciência multidisciplinar que a gente chama, né? Que na realidade ela nasceu, o coração da astrobiologia, ela nasceu durante a corrida espacial, né? Ela antigamente, nos anos 70 ali, ela era chamada de exobiologia, o programa de exobiologia da NASA e exoquímica, e o objetivo era entender qual era o comportamento dos sistemas biológicos fora do ambiente terrestre, como que o ser humano, por exemplo, né, que até então nunca tinha saído da Terra, se comportaria, como sistemas celulares, como todos os tecidos do organismo reagiriam sob um ambiente de microgravidade. Outra preocupação que surgiu na época nos anos 70 foi de contaminação, né? Porque até então a gente não tinha ainda ideia de que praticamente todo o ambiente astronômico ao nosso redor, ele é estéreo, né? Então havia uma preocupação de será que nós estamos trazendo algum tipo de micro-organismo de fora aqui para dentro quando voltam os astronautas. Então o programa de exobiologia ele estava muito preocupado inicialmente com contaminação cruzada. E a partir disso esse programa ele foi desenvolvendo e atingindo novas frentes de pesquisa. Hoje a astrobiologia, né, que é o nome atual, ela tem várias frentes. Então ela busca, por exemplo, bioassinaturas, que são moléculas que podem estar direta ou indiretamente ligadas à vida. Por exemplo, gás carbônico, gás oxigênio, vapor d'água, aminoácidos, enfim, uma série de substâncias catalogadas pelo que a gente chama de bioassinaturas. Ela pode estar buscando, por exemplo, moléculas relacionadas ao que nós chamamos de química prebiótica. Nós temos vários modelos de química prebiótica, de evolução química, que poderia ter, de forma abiótica, ter dado origem à vida no nosso planeta. E dentro desses vários modelos que correm, você tem uma galeria de substâncias, que é como se fossem ali peças de quebra-cabeças, que se você identificar essas substâncias fora, isso pode reforçar uma determinada linha, né? Uma das linhas de pesquisa também é a panspermia cósmica, né? A astrobiologia ela trabalha muito com a panspermia cósmica hoje, é a principal linha teórica de investigação da astrobiologia. A gente tem visto isso crescer nos últimos anos, com as últimas detecções. Então, é um campo que está crescendo muito, que está despertando muito interesse, né? A gente tem visto isso até na mídia, inclusive, as detecções sendo anunciadas aí muitas vezes de forma exagerada, de forma emocionada, de que moléculas potencialmente ligadas à vida foram detectadas em exoplaneta e etc. Então, é um tema que tem crescido no campo de pesquisa também
dentro da astronomia, né? Então, em resumo, a astroquímica e a astrobiologia hoje elas são áreas bem determinadas dentro da astronomia, e cada uma delas tem as suas linhas de pesquisa, tem também as suas metodologias também. Você tem muita metodologia computacional associada. Então, basicamente, esses dois campos, eles se resumem aí nessas buscas. Eu percebi então na sua fala que, assim, a gente tem inúmeros empregos, né. Deixa eu ver se eu anotei aqui alguns dos 3, assim, 3 que eu destaquei aqui na minha audição, né, e eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre elas, né. Eu notei que uma dos empregos, né, das utilidades, né, dessas ciências, né, são, por exemplo, o desenvolvimento de tecnologias aqui para o nosso próprio dia a dia, né. A gente sabe que a pesquisa espacial trouxe coisas para cá, para o nosso uso do dia a dia, que nós usamos nas nossas cozinhas, nos nossos carros, nos nossos celulares, né. Eu percebo então que a gente tem aplicações práticas no nosso dia a dia. Eu noto também que tem um interesse para a sustentação da vida, especialmente humana, em operações espaciais, né, que, por exemplo, sei lá, a gente quer chegar na Lua, quer chegar em Marte, quer chegar para muito além, né, como diria o pessoal do Star Trek também. E obviamente isso é um outro ambiente completamente distinto do nosso. Você não tem a camada de ozônio, você não tem a atmosfera, não tem nada. Então também precisamos estudar como é que essa vida, né, especialmente a humana, seria mantida nesse ambiente hostil que é o espaço, né? Outros mundos, por que não outros planetas, outro tudo. E também, por fim, terceiro, mas não menos importante, também acabar estudando origens da vida. A gente pode falar que são 3 das grandes, aplicações, eu sei que também tem outras, tá, mas eu poderia falar que são 3 grandes utilidades, 3 grandes objetos de estudo dessas áreas? Bom, em relação à tecnologia, é interessante que algumas décadas atrás, a corrida espacial ela desenvolveu uma série de instrumentos, principalmente analógicos, instrumentos de medição, instrumentos de controle, sensores, né, semicondutores. A tecnologia de semicondutor, inclusive, ela foi muito desenvolvida na época da corrida espacial por conta da própria corrida de fato, né, uma corrida literal que existia, né. Então você tinha pouco tempo para poder desenvolver uma tecnologia que atendesse às necessidades que mal se sabiam quais eram essas necessidades, né, na época. Então você teve, assim, um salto tecnológico dentro do campo da astronomia, nessa época, muito grande. Então os cientistas, eles correram contra o tempo e uma série dessas tecnologias que foram desenvolvidas nessa época, a gente conseguiu utilizar enquanto sociedade. A gente tem, por exemplo, desenvolvimento principalmente da área de materiais, que a gente utiliza, por exemplo, em revestimentos, materiais de revestimentos, substâncias que a gente utiliza, por exemplo, como isolantes térmicos, o desenvolvimento da própria tecnologia que a gente foi aprimorando no uso da telecomunicação, o uso intenso de satélites de comunicação, a própria navegação espacial, o próprio lançamento de satélites, a otimização do processo, geolocalização. Então, a corrida espacial ela trouxe como legado para a humanidade uma série de tecnologias que são hoje indispensáveis para a humanidade. O que a gente tem visto hoje na corrida espacial de 2000, a partir dos anos 2000, né, vamos dizer assim, a gente tem visto na realidade um movimento contrário. A gente tem desenvolvido primeiro as tecnologias, a gente tem usado algumas tecnologias e depois começado a aplicar essas tecnologias no ambiente espacial. Então, a gente tem aprimorado, primeiro feito a tarefa de casa, né? A gente tem feito o laboratório aqui em casa, a gente tem desenvolvido linguagem computacional, e mais recentemente, né, a própria inteligência artificial, que agora está intrinsecamente ligada também à análise, principalmente à análise de dados que você tem na astronomia. Muita gente acha que a astronomia, inclusive, né, o sonho do astrônomo realmente é ter o seu telescópio e poder olhar no telescópio óptico para as estrelas e estudá-las, né? Mas na realidade o trabalho do astrônomo é um trabalho de análise de dados computacionais, basicamente, né? O que ele recebe de informação, o que ele recebe de imagem, o que ele recebe de dados técnicos de fato, aparecem em linguagem computacional. Então, um bom astrônomo, um bom astrofísico,
ele também é alguém que manja de linguagem computacional, porque uma coisa está hoje intrinsecamente ligada à outra. Então, a gente tem visto esse movimento inverso. Então, a gente tem desenvolvido tecnologias, e agora, por exemplo, a missão Artemis, né, ela foi para testar essa tecnologia que nós já começamos a produzir enquanto sociedade, não necessariamente para a exploração espacial, e a gente está testando essas tecnologias agora nessa missão que saiu aí, por exemplo, né? Então, quando a gente analisa historicamente o desenvolvimento tecnológico, a gente consegue fazer esse contraponto. E eu acho muito interessante, porque é uma mudança de perspectiva até da própria ciência em si, da própria astronomia. Então, antes nós tínhamos o objetivo de construir tecnologias para, né? Então, nós tínhamos o objetivo de chegar na Lua, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70. Hoje, a gente desenvolve as tecnologias primeiro, a gente testa essas tecnologias aqui, e quando elas estão assim funcionando, quando elas estão ali funcionais nesse ambiente, agora a gente pega essa tecnologia e a gente vai então testá-las em ambientes espaciais. Então, são tecnologias que vão sendo desenvolvidas e que também são incorporadas na sociedade, né? Então, a gente pode trabalhar dessa forma. Como eu comentei também, muito interessante isso. Eu sou da área de informática, inclusive, né? E eu já li algum artigo, né, sobre alguns pesquisadores e a quantidade absurda, assim, uma quantidade que nem entra na cabeça da gente de dados necessários para poder fazer processamento, né? Se eu não me engano, várias áreas como a de vocês, o problema hoje não é mais nem dado. O problema hoje é como é que pega essa pancada de dado, processa, interpreta e gera alguma coisa, né? Eu imagino que isso aí já está sendo um baita desafio para vocês, não é isso? Na área da astronomia, né, e esse é um dos grandes desafios, principalmente agora na astroquímica e na astrobiologia, né? Quando eu comecei o mestrado em 2023, o meu grande susto, assim, né? Porque a minha formação aconteceu ali em 2009, né? Então a minha formação ela foi um pouco mais analógica, né? Então, quando eu fui para o mestrado, e aí eu tive as disciplinas de linguagem computacional e tratamento de dados, linguagem computacional, que era uma coisa que eu tinha, assim, contato, né? Tinha uma noção, mas eu nunca tinha mexido de fato, né? A galera que se forma na física, eles têm mais, eles têm mais inserções na linguagem computacional do que a galera, por exemplo, da química, do que a galera da biologia. Acho que a Maura também pode falar nesse sentido, porque essa questão da tecnologia de informática, da linguagem computacional, ela foi incorporada na ciência da natureza dos anos 2010 para frente, né? Até então continuava tudo muito analógico, muito laboratório. A tecnologia ela servia mais para você guardar informações do que você gerar informações, né? Isso foi mudando ao longo do tempo e hoje a gente tem uma outra perspectiva, né? Então, o cara que entra, por exemplo, para fazer química, para fazer biologia, para fazer física, ele vai se deparar com a linguagem computacional para justamente um dos pontos principais é o tratamento e análise de dados, né? Então, os dados que a gente recebe, por exemplo, na astronomia, são dados computacionais. Então, você tem diversos métodos que vão trabalhar na análise desses dados, que vão gerar uma interpretação para esses dados, que vão dar margem de erros para esses dados, que vão gerar simulações computacionais baseadas em dados computacionais que chegam pelos telescópios. Então, hoje o trabalho do astrônomo, ele não consegue estar desconectado da linguagem computacional, como já não era desde a partir dos anos 60, 70, né? A astronomia, quando surge a tecnologia computacional, a astronomia meio que abraça a tecnologia para poder se desenvolver enquanto, enfim, como ciência, enquanto pesquisa, né? Então hoje a gente tem isso muito ligado nas áreas das ciências da natureza. Na biologia, assim, né, o que que a gente vai dizer? Ah, biólogo curte, assim, essas coisas muito de matemática, programação. É bicho, né? Agora, o que acontece depende muito da área que você vai. Então, por exemplo, eu fui no doutorado para essa área mais de análise de dados, né? E fazer análise estatística e tal. E na minha época, alguns anos atrás, isso já começou já há alguns anos, pessoal começar a estudar linguagem de programação, estudar Python,
para fazer uma análise estatística usando o programa R, que é de código aberto. Hoje, as faculdades já têm incorporado, disciplinas que buscam, desenvolver nos alunos essa habilidade, né, eh, de, talvez não necessariamente programação, mas pelo menos lidar com a inteligência artificial, né. Então, por exemplo, na faculdade que eu trabalho, esse semestre começou a ter uma disciplina de IA, sabe. Então, é lógico que a gente tem tecnologia e a gente com certeza vai se apropriar dela, mas, por exemplo, na biologia, essa parte mais hard de programação, de, né, análises de dados, fica um pouco restrito a determinadas áreas. Não significa que, por exemplo, um biólogo que está trabalhando, observando onças pintadas na Mata Atlântica, que ele não vai precisar analisar dados, né. Mas é por isso que a gente tem os colegas colaboradores e sempre tem um estatístico de estimação ali, alguém que pode, colaborar com essa área da pesquisa. Mas eu acho que de fato faz total sentido na astronomia e etcétera, usar esses dados, inclusive, né, Marcelo, aquelas fotos bonitas do James Webb que ele tira do espaço, na verdade, essas fotos elas são convertidas em fotos a partir de dados, né, que o telescópio envia, né. É lógico que o telescópio tem câmeras, mas, não é como você pode me corrigir se eu estiver errado, mas não é como se eles recebessem um e-mail assim, galáxias.png. Eu acho que eles primeiro recebem esses dados e convertem esses dados em imagem, colocam cores, né, é um negócio que é bem interessante. É isso mesmo, Maura. É interessante o que você falou sobre isso, né. É um exercício, assim, vamos colocar de perspectiva, né. A gente aqui, por exemplo, eu estou conectado no computador, eu tenho o meu roteador que está próximo de mim, então a quantidade de dados que eu consigo, trocar com o meu roteador que está próximo aqui, está a 2 metros de mim, é muito grande, né, por conta da proximidade, então a onda ela consegue carregar uma quantidade de informações muito grande, mas se você pensa num telescópio como o James Webb que está rodando, né, e está a milhares de quilômetros de distância do nosso planeta, esse sinal ele vai ter uma limitação muito grande de dados, né, então as imagens que são geradas não vêm, né, galáxias.png, né, realmente não chega nessa precisão. Imagina um vídeo, né, imagina. Tem uma animação inclusive que mostra, né, da New Horizons, se eu não me engano, que mostra as montanhas de Plutão, né. E é uma imagem, na verdade é uma imagem, né, e fizeram um vídeo da imagem como se fosse a sonda passando, assim, por cima, como se fosse um helicóptero, aí na realidade não, né, aquilo é uma imagem que no efeito de vídeo, a imagem ela foi deslocada, né, e aí parece ser um vídeo imagina lá em Plutão, você conseguir mandar um vídeo, né, com uma qualidade aí isso é inimaginável ainda hoje, né, é uma questão que a gente ainda tem muita limitação, né, e esse foi um dos pontos da Artemis também, né, que mudou o estilo de comunicação para laser, descobriu-se, né, com essa missão de que a comunicação via laser, ela é um pouco mais rápida, ela é um pouco mais, otimizada, né, nesse processo, do que a comunicação via rádio, né, por conta dessa limitação de alcance, limitação de dados. Então, basicamente, tudo que o cientista recebe, ele recebe em linguagem computacional. A primeira imagem do buraco negro, né, em 2019, ela foi um grande trabalho de linguagem computacional, né. A montagem do código de programação para poder interpretar esses dados, para poder gerar uma imagem, e aí a grande sacada do projeto, por exemplo, de gerar uma imagem a partir de dados computacionais, é você fazer a correlação se o que está na matemática do evento, né, vamos dizer assim, na física matemática descrita do processo, corresponde, por exemplo, à imagem gerada, e no caso, por exemplo, do buraco negro, né, era um evento extremamente ainda desconhecido até então, era um evento teórico, né, então é um trabalho em conjunto feito com físicos e a galera da linguagem computacional,
para poder ter essa conversa, né? Porque não é simplesmente você pegar os dados e montar. Na verdade, se você pegar a linguagem computacional, o código ele pode interpretar de formas diferentes aquele conjunto de dados. Ele pode fazer um filtro de formas diferentes. Quem entende linguagem computacional sabe que, dependendo do código que você monta, né, dos processos que você coloca ali para poder fazer a filtragem do que é ruído, do que é válido, do que é informação, do que não é informação, você pode construir uma imagem completamente equivocada, né? Então, é um trabalho realmente muito minucioso. E as agências espaciais, né, como a NASA, liberam essas imagens lindas para a sociedade, até para despertar o interesse da sociedade pela ciência astronômica, para fomentar também investimentos, né, porque isso tem que manter as pessoas alimentadas, né, vamos dizer assim, de curiosidades. Mas boa parte do público realmente não sabe, por exemplo, que aquelas cores não são cores reais, né? São cores digitalizadas ou falsas, ou são cores, conjunto de cores escolhidos em linguagem computacional para poder demonstrar ali diferentes comprimentos de onda e tudo mais, né? Não deixa de ser bonito, né? Mas a gente que está na área, né, costuma ser o portador das más notícias, né? Costuma ser o Grinch das imagens das agências espaciais, né? Não deixam de ser belas. Eu amo as imagens. Eu acho que tem aqui no meu computador, na minha tela aqui, por exemplo, a nebulosa Carina, né? Que foi feita pelo James Webb. Mas a gente tem a consciência, por exemplo, de que não são cores reais, né? Porque a gente tem muita dificuldade com essa comunicação. Destruindo os sonhos daquelas pessoas que achavam que o James Webb tinha uma Canon apontada para o espaço e agora sabem que não é exatamente assim que acontece. Isso é bem interessante mesmo, assim, e é interessante pelo que vocês falaram, que na verdade esses estudos, digamos que, porque, sei lá, estudos na Terra, por exemplo, geologia, né, eu consigo fazer uma perfuração na crosta terrestre até X metros, X quilômetros e consigo tirar um extrato. Consigo ir no fundo do mar e coletar um pouco de água, algumas bactérias, alguns micro-organismos e consigo fazer nossos estudos, né. Ainda tem essa possibilidade. Você fazer uma coleta de material real aqui na Terra, né, claro que em alguns lugares não dá para chegar ainda, mas de maneira geral, dá para pegar esse material, coletar e fazer os estudos necessários. Mas pelo que eu estou escutando aqui, esses estudos, tudo que tem a ver com o espaço, de maneira geral, o que a gente tem é isso, né, a gente coleta dados de como é? Radiotelescópios, telescópios de vários tipos de sensores diferentes, porque cada um tem uma frequência que ele captura diferente, mas o fato é, aponta para um lugar, né, de maneira geral, coleta um monte de dado e faz inferências em cima disso, né? Imagino que é tipo, por exemplo, para ter vida, eu entendo que tem que ter água, oxigênio, sei lá, nitrogênio, vamos comparar com o modelo de vida que a gente conhece, que é o que tem aqui na Terra. Então vamos começar a apontar aí pelo universo para descobrir algum lugar que tenha condições semelhantes. Então recebe os dados, dá aquela processada e aí começa a fazer inferência. É mais ou menos esse o processo que vocês usam? Acho que é basicamente esse processo, né? A astronomia, na realidade, a astroquímica, eu falo muito do campo da astroquímica, né, que foi meu objeto ali principal no mestrado. A gente trabalha com poucos dados reais e muitos modelos, né? A gente tem uma grande dificuldade ainda de fazer, por exemplo, uma detecção real. Eu acho que, assim, das mais de 300 moléculas que a gente tem identificadas no espaço, né? Talvez uns 15 a 20% a gente tenha plena certeza, assim, vamos lá, 99% de certeza de que se trata dessa molécula, né? Por conta da análise espectral que a gente faz. Porém, a gente não tem, a gente não pode aumentar a acurácia, por exemplo, de um dado, porque a gente não tem acesso a ele, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, contaminação espectral, a gente pode ter uma molécula, por exemplo, que tem uma assinatura espectral muito semelhante a uma outra, né? Isso acontece muito. A gente teve recentemente ali, em 2022, o caso da fosfina em Vênus, né? Que se tornou uma grande novela na astrobiologia e continua sem fim a novela da fosfina em Vênus, né? Porque a detecção da fosfina, que é tido hoje como um gás de bioassinatura na atmosfera venusiana,
despertou um grande interesse e um grande debate sobre a origem dessa fosfina na alta atmosfera de Vênus, né? Porém, estudos posteriores começaram a questionar a análise feita pela equipe. Então, vários estudos contradisseram, por exemplo, a interpretação dos dados, colocaram, por exemplo, a contaminação do espectro por moléculas à base de enxofre, porque a atividade vulcânica em Vênus é muito intensa. Então, você tem moléculas à base de enxofre que tem uma assinatura espectral muito semelhante à da fosfina. Então, a probabilidade de ser essa molécula ligada a enxofre é muito maior do que ser, por exemplo, uma molécula à base de fósforo, como é o caso da fosfina. Então, no campo da astroquímica, a gente tem muito. Acho que o maior dilema da astroquímica é isso. Como que eu vou aumentar a acurácia do meu dado, eu ter, por exemplo, uma certeza maior de que se trata da molécula que eu acho que está lá, né? Então, esse é o grande ponto. Então, mesmo que a gente tenha hoje a tecnologia trazendo informações, mas essas informações, elas meio que são num quarto escuro, assim. Você vai tateando, você vai elaborando modelos e você vai vendo se encaixa dentro do que você está recebendo de informação, né? Então, por exemplo, eu faço a modelagem química de uma atmosfera de um exoplaneta, por exemplo. E se nessa modelagem química, né, compostos, eu elaboro ali uma série de substâncias químicas que eu teorizo que estejam nessa atmosfera, né? Eu elaboro um balanço ali. E eu pego agora, eu recebo o espectro, por exemplo, de um exoplaneta e eu vejo que algumas partes do modelo que eu montei se encaixam no espectro que está chegando. Então, muitas vezes, esse tipo de análise que é publicada é lançada, por exemplo, para a grande mídia, né, para a sociedade, como detecção de moléculas potencialmente ligadas à vida. Mas, na realidade, o bom astroquímico e o bom astrobiólogo, eles sabem muito bem da limitação que ainda existe em relação à análise de dados, né? Então, por exemplo, a gente tem o caso da fosfina, que até hoje, a gente está falando de Vênus, que é um planeta que está aqui do nosso lado, né? Inclusive, as detecções que foram feitas em Vênus foram feitas com um balão atmosférico, né? Porque a gente consegue obter essa informação com um balão atmosférico relativamente simples. E mesmo assim, a gente não conseguiu fechar um diagnóstico para essa fosfina em Vênus até hoje. Essa novela está desde 2022 e até hoje é estudo que refuta um outro estudo, que vem um novo estudo, que vem uma nova teoria, que vem uma outra proposta, a equipe lança novos dados, esses dados são refutados de novo e assim vai se construindo a ciência, né? Então, no campo, por exemplo, da astroquímica e da astrobiologia, a gente tem esses dilemas de você não ter certeza do objeto pesquisado, é diferente da geologia, como você bem comentou, né? Aqui a gente pode levar para o laboratório, a gente pode pegar uma amostra, eu posso fazer a espectrofotometria, eu posso colocar numa máquina e ver os espectros ali, não, confirmar, não, realmente se trata, por exemplo, de uma base nitrogenada. Mas o restante, o que sai daqui, a gente tem que basicamente confiar nos modelos que a gente cria, né? Que a gente elabora com algumas fundamentações, né? Então quer dizer que quando sai na mídia, encontramos vida em Marte, tem um planeta perto da estrela tal, que parece que vai ter vida, ou, por exemplo, já encontraram micróbios, sei lá, nas luas de Júpiter. Estou inventando aqui da minha cabeça já aqui, tá? Então, na verdade, quando essas notícias aparecem, são muito mais indícios de possibilidade de vida, algo do gênero. E eu também queria já acrescentar nessa pergunta o seguinte: e como é que esses robozinhos que o pessoal manda para outros planetas, essas sondas, elas têm achado alguma coisa de interessante em algum outro lugar? Bom, uma pergunta bem complexa, né? Porque a gente, na verdade, precisa agora que a doutora Maura, como bióloga, né, nos diga, por exemplo, que se a biologia ela tem um parâmetro fechado sobre o que é vida. Eu acho que a grande questão que a gente tem hoje em relação à busca por vida, os sinais de vida, indícios de vida, potencial, uma molécula potencialmente ligada à vida, eu acho que o termo vida ele ainda é uma incógnita para nós, porque a gente ainda não entendeu de fato o que a gente pode caracterizar como vida e o que a gente não categorizaria como vida,
né? Então, o grande ponto que a gente tem são os pressupostos, né? As bases bem ali primitivas do processo que vão fomentar essa busca. Então, dependendo da visão que o cientista tem em relação à vida, isso pode, por exemplo, alterar o processo de busca que ele faz, ou a análise de dados que ele faz, o conjunto de bioassinaturas que ele analisa, todo o conjunto, por exemplo, de uma atmosfera de um exoplaneta, dependendo da concepção do que ele tem em relação ao que é vida, o que ele considera como vida, né, o que se considera como vida, isso pode alterar essa percepção, né? Esse ponto é bem importante, né? Porque se a gente não sabe o que a gente tá procurando, a gente nunca vai achar. Então, é interessante porque, veja, realmente é muito difícil a gente identificar quais são os critérios para dizer que algo é vivo, né? Quando a gente estuda a biologia, lá no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, você vê as características de um ser vivo. Então, o ser vivo ele consegue se reproduzir, um ser vivo ele tem seu metabolismo próprio, né? Ele gasta energia, enfim. E aí, quando você vai exportar essa questão da busca da vida em outros lugares do espaço ou outros planetas, é um tanto quanto complicado a gente esperar que a gente vai encontrar uma forma de vida como aquela que a gente tem aqui. Por quê? Quando a gente analisa como a vida funciona, a gente vê que a vida, o ser vivo daqui, ele é para a vida na Terra. Ele foi construído, ele foi projetado para viver na atmosfera daqui, para viver na pressão atmosférica, para viver com água líquida, para se adaptar, para resiliência, para um monte de coisa. E aí, quando a gente vai para outros lugares, você tem ambientes e características inóspitas, né? Então, às vezes o satélite não tem atmosfera, não tem água líquida, é muito quente, é muito frio. Como que um ser vivo que é adaptado para viver na Terra viveria lá? Então, a ideia é encontrar qualquer coisa que tenha alguma característica que diga que ele é um ser vivo, né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente precisa ressignificar o que é vida. Porque se o que a gente estuda na biologia, que nasce, que cresce, que se reproduz e que morre, é vida, a gente precisa, em outro lugar do espaço, ter outras definições. Então, por exemplo, ó, quando eu pego a definição de vida da NASA, é bem interessante isso, diz o seguinte, que a vida ou um ser vivo é um sistema químico que é autossustentável, capaz de evolução darwiniana. O que é um sistema químico? É uma vida em que é baseada em moléculas e reações químicas. É mais ou menos como que a gente tem aqui. A gente tem ah, o DNA, que é o ácido nucleico, que comanda a vida. E aí a gente tem, a partir do DNA, diversas reações químicas e atividades que vão gerir esse ser vivo, autossustentável. É um indivíduo que ele consegue obter energia de alguma forma, ou ele produz a dele, ou ele vai obter essa energia de algum lugar, e ele consegue manter a sua própria a sua homeostase, né, que são todas aquelas coisas, os processos que a gente faz para manter o equilíbrio de água, de sais, mandar resíduo embora, aproveitar, enfim. E evolução darwiniana, eu acho que todo mundo já sabe, né, que tem a ver com seleção natural. Então, se esse indivíduo, se essa forma de vida consegue passar por seleção natural e se adaptar ao longo do tempo, isso é vida. Agora, veja que eu peguei as formas de vida que eu tenho na Terra e eu reduzi à coisa mais simples, né? Porque assim, se eu achar uma molécula que consegue se replicar, que consegue passar por evolução darwiniana, por exemplo, sei lá, um RNA autorreplicante que está envolvido numa membraninha de gordura. E eu achar isso lá em Marte. Nossa, achei vida em Marte, né? Mas daí você vem aqui, por exemplo, com uma outra definição de vida e veja como que é um negócio bastante vago. É um conceito complexo e sem definição única universal. Diz aí a nossa amiga Wikipédia, né?
que abraçam um conjunto de propriedades que distinguem organismos ativos da matéria inorgânica. Ou seja, é, sabe o que que eu lembro? É mais ou menos a definição de mulher. A gente vive num mundo hoje que as pessoas não sabem definir o que é uma mulher de verdade. Então, quando a gente vai para a ciência e vai para a busca da vida, o que que é vida? Porque eu preciso dessa definição para poder encontrar a vida, né? E aí a gente vê a NASA reduzindo a um indivíduo que se replica, que consegue interagir, manter sua homeostase e que passa por evolução darwiniana. Não tem definição mais evolutiva, mais assim, que mostra de fato o pano de fundo que é usado para essa busca de vida, né? Porque, gente, vamos pensar aqui numa coisa. Se fosse todo mundo crente e se ninguém acreditasse que a vida surgiu por acaso e que foi se adaptando ao longo dos anos, não tinha busca por vida em outros lugares, porque o que impulsiona a busca por vida em outros lugares do nosso sistema solar mesmo, vai, é a ideia de que a vida surgiu aqui no nosso planeta de forma espontânea há bilhões de anos atrás. Então, essa ideia de que processos naturais permitiram o surgimento das primeiras moléculas orgânicas que depois fizeram surgir as primeiras formas de vida, é isso que impulsiona, porque se apareceu na Terra, significa que se eu encontrar em algum lugar do espaço um planeta que tenha condições parecidas com o que tem aqui na Terra, poxa vida, lá também vai ter vida, porque surgiu aqui, né? E aí é interessante a gente pensar por esse ponto de vista. Só que daí as coisas estão começando a ficar um pouco complicadas, né? O Marcelo falou aí de algumas coisas de algumas descobertas, entre aspas, que surgiu um burburinho e o povo já fica todo iludido e fala, não, não é. Mas é interessante a gente entender que não é só porque eu encontro nucleotídeos num meteoro que caiu aqui na Terra, que significa que em outro lugar tem vida, né? E não significa também que só porque tem nucleotídeo em meteoros e meteoritos que caíram aqui, que foi assim que a vida começou, porque existe um salto muito grande de nucleotídeo no meteorito e um RNA, depois uma estrutura que vai se autorreplicar e depois formar uma protocélula e depois, sabe? Então são muitas coisas, milhares de processos que tem que acontecer. Achar nucleotídeos, achar RNA, isso não significa muita coisa, a menos que você demonstre que esse processo aconteceu naturalmente, sabe? Então, é, é interessante a gente pensar. Eu tô com a impressão de que eu falei um monte de coisa, mas eu acho interessante ressaltar esses pontos aqui nessa discussão. É interessante, Mauro, o que você falou, justamente dentro disso que a gente comenta, né? A gente está indo buscar fora de casa sem fazer a lição de casa. A gente ainda não entendeu. A ciência não tem um modelo fechado de origem da vida. Você tem vários caminhos. Você tem, por exemplo, hoje, o que está em alta? A panspermia cósmica, né? Que é você jogar a questão da origem da vida para outro lugar que você não sabe onde é, nem como aconteceu, mas você jogou para lá a origem da vida e eles que se virem lá. É mais ou menos esse princípio. Bom, se a gente está encontrando moléculas, se a gente está encontrando nucleotídeos, se a gente está identificando compostos à base de carbono, nitrogênio, fósforo fora do nosso planeta, do nosso sistema, então é possível que essa vida tenha sido gerada de alguma maneira fora e que os elementos básicos já vieram prontos aqui para o planeta. Então, hoje a gente tem visto crescer na astronomia, na verdade na astrobiologia e na astroquímica, né, a hipótese da panspermia como o paradigma vigente. Então, a gente nem tem mais, vamos dizer assim, a química prebiótica, ela ainda segue como o principal modelo que a gente tem abiótico de origem da vida dentro da ciência tradicional, mas a panspermia, ela está vindo, na realidade, trazendo mais conforto científico, né? Porque boa parte das perguntas que os químicos fazem nos modelos de química prebiótica, o Eduardo Lutzer, por exemplo, que trabalha, né, com essa parte de química prebiótica, inclusive, né? Grandes perguntas que os químicos fazem em relação à síntese orgânica, síntese inorgânica, aos caminhos de reação, porque assim.
é muito simples, é muito simplório, você reduz, é uma abordagem muito reducionista, você falar assim: "Olha, num determinado momento, um conjunto de moléculas ali, elas acabaram, se fundindo, formando ali ligações entre si, formando algumas cadeias complexas, e depois de algum tempo essas cadeias elas começaram a fazer uma interação, começaram então a gerar, por exemplo, algumas funções básicas, elas começam a, por exemplo, a replicação, elas começam, por exemplo, a começar a armazenagem de informações. É muito reducionista você não explicar os caminhos da síntese química desse processo, né. Então, os químicos, né, eu tenho formação em química, quando você, por exemplo, vai elaborar um princípio ativo, por exemplo, eu descobri, uma fórmula, por exemplo, de um medicamento que pode ser um analgésico que vai ter menos efeitos colaterais. Legal, bacana, mas qual é o caminho da síntese? Então, o químico ele precisa demonstrar todo esse caminho de síntese, quais catalisadores foram usados, quais são as condições do sistema de reação, quais são as concentrações dos reagentes que ele usa, quais são as condições ambiente que ele produziu isso, qual é a quantidade, qual é a taxa que ele consegue fazer essa produção. Então, assim, são aspectos básicos de uma química de laboratório básica que a gente não tem hoje. E E Marisa, sem desculpa te interromper, mas enquanto você estava falando, eu pensando assim, né? Vamos imaginar um cenário hipotético em que os cientistas eles conseguem formar em laboratório por meio de todos esses processos, o que está bem vagaroso e não fez nada ainda, mas vamos imaginar que eles conseguem, então, demonstrar como é possível formar uma protocélula, vai, protocélula, protocélula. E a gente também precisa definir o que é protocélula, mas o que seria uma protocélula? Isso só mostra o quanto é importante ter uma mente inteligente por trás de todo esse processo. Por quê? Porque só foi possível porque teve alguém manipulando os reagentes, manipulando a proporção desses reagentes, manipulando temperatura, manipulando pressão, manipulando a pureza desses reagentes, e as outras diversas variáveis que são necessárias para que essas reações químicas aconteçam, né. Então isso só mostra que o acaso não tem capacidade de por si só, formar essas coisas. Daí alguém pode falar assim: "Ai, Maura, mas você não pode observar coisas que aconteceram em bilhões de anos". Aí é fácil, né, porque daí ficam acusando a gente de Deus das lacunas, que a gente usa Deus das lacunas, mas o povo que é evolucionista fica usando o Deus do tempo. "Ah, mas se você tiver tempo suficiente, a gente não pode ver essas coisas acontecendo, porque aconteceram há milhões de anos". Aí é fácil você explicar as coisas, né, você coloca aí um disfarce no mecanismo, né. "Ah, eu não posso mostrar como esse mecanismo aconteceu, porque demorou muito tempo para acontecer". Aí é brincadeira, depois é a gente que é criticado, né. Exatamente, né. E é muito legal essa fala sua, né, justamente porque ela traz essa perspectiva, né. É muito legal a gente falar de química prebiótica, de a gente falar de origem abiótica da vida, de falar de evolução química, de sopa primordial, tudo isso num laboratório com o laboratorista lá, o químico, né, a química sendo bem conduzida em ambiente controlado. Inclusive quando a gente dá aula, por exemplo, ali para o segmento do Fundamental 2 e você apresenta, por exemplo, a evolução química, né, e você tenta mostrar ali o raciocínio da evolução química, do processo, e coloca para eles o cenário da Terra primitiva em que isso tudo acontece, até eles, né, sem ali vamos dizer assim, né, a malícia da ciência, né, ali sem muita construção científica ainda, eles não conseguem observar uma lógica, fala: "Cara, como que tudo isso consegue acontecer de forma tão ordenada num ambiente caótico, né, que é o ambiente teórico da Terra primitiva, e isso tudo começa a acontecer, consegue acontecer, vence uma série de barreiras", e dentro dos estudos de formação planetária, a gente tem inclusive até os eventos de alto impacto, né, chuvas de asteroides, impactos gigantescos de asteroides que deram, né, segundo no modelo ali, até a extinção dos dinossauros, e tudo isso a vida sobreviveu e passou por tudo isso, ilesa, né. Então é um exercício de fé muito grande, né. E esse pressuposto da vida, com todas essas lacunas,
e a gente usa até o mesmo termo que eles usam para nós enquanto criacionistas, né, que a gente usa o Deus de lacunas para poder dizer, responder aquilo que a gente não responde, mas eles pegam todo um modelo cheio de lacunas que não se sustenta, e é com esse modelo e muita argumentação que a busca por vida fora da Terra começa a acontecer e ela é impulsionada até hoje, né? E na realidade, de certa forma, alguém já me perguntou, na verdade, alguém me perguntou, inclusive no congresso que a gente participou, né? Como é que você estuda uma área, né? O que que você acha dessas buscas? Se você acha que a gente nunca vai encontrar vida, por exemplo, fora da Terra, se você é cético em relação a isso, né? Até por conta da nossa cosmovisão e tudo mais, né? E todas as outras perguntas que a gente fez aqui sobre definição de vida e etc. Então você acha, por exemplo, que essa busca não tem razão de ser, que ela não, que ela deveria parar? E eu vou dizer para você que eu acho que não. Eu acho que é muito legal que essa busca continue acontecendo e que ela seja cada vez mais frenética, porque isso vai continuar reforçando a unicidade da vida na Terra. Porque quanto mais longe a gente observa, quanto mais dados a gente consegue obter, por exemplo, de exoplanetas, a gente tem mais de 5.000 catalogados, existe um trabalho de caracterização dessas atmosferas, desses exoplanetas, de como se eles têm superfície, se não têm, se são exoplanetas que estão em zonas de habitabilidade das suas estrelas, se tem, por exemplo, condições de ter água líquida. Quanto mais a gente busca, mais certos e convictos a gente fica da unicidade da vida no nosso planeta. E quando a gente olha o nosso planeta, né, e é um exercício de percepção que a gente precisa fazer muitas vezes, é um exercício ali de dedução lógica, olha os 8 planetas do sistema solar e olha o nosso planeta, um ponto completamente fora da curva, né, em termos químicos, em termos geológicos, em termos atmosféricos, né? Então você tem Marte e Vênus, que são os nossos vizinhos, que são planetas que têm características semelhantes em tamanho, em composição química de formação, em todos os modelos de formação planetária que a gente tem. Os 4 primeiros planetas ali são formados mais ou menos na mesma época, né? São planetas rochosos. Então, tecnicamente, a Terra deveria, por lógica, por dedução, ser idêntico à composição de Marte e de Vênus. E, na realidade, a gente vê uma composição atmosférica totalmente atípica para o sistema solar, né? E a gente não precisa nem extrapolar, né? E Marcelo, olha que interessante que você está falando. Eu sempre digo, quando eu prego na igreja ou eu vou dar palestras, que na minha perspectiva, não é a biologia que tem o argumento mais, como que eu posso dizer? Aquele argumento que é mais convincente a favor de um criador ou a favor de pelo menos que, tipo assim, não estamos aqui por acaso, sabe? É obviamente, assim, a biologia ela é maravilhosa e na minha cabeça eu não consigo compreender como é possível existir um biólogo que seja ateu. Evolucionista, ok, mas ateu pra mim, tipo assim, é inimaginável. E a biologia é a área da ciência que mais tem gente ateu, que tem mais tem ateus. Agora, você falando dessa questão aí do nosso planeta, a cosmologia, essa ideia do ajuste fino, essa ideia de unicidade do nosso planeta, como ele é único, como ele é ajustado, como tem muitas constantes, as leis naturais, as leis físicas. Eu acho que uma pessoa, eh, ela deveria pelo menos ser honesta para admitir: "Beleza, não é possível que a gente está aqui por acaso". Tudo bem, sabe, a pessoa ela pode ser evolucionista, ela pode acreditar que a vida surgiu aqui na Terra por assim, uma sopinha lá que tinha umas fumarolas, ou que caiu os blocos construtores da vida que caíram aqui, e aí deu tudo certo porque encontrou um ambiente favorável. Tudo bem a pessoa acreditar nisso. Agora, dizer que tudo isso foi milagrosamente feito como resultado de processos naturais, e assim, eu acho um pouco pesado, eu acho meio desonesto, sabe. Então, quando uma pessoa pega e vê todos esses parâmetros e todas essas questões que você falou, fala assim: "Gente, não é possível que a gente tá aqui assim,
tipo, por coincidência, sabe? Não é possível. Alguma coisa teve que ter acontecido pra gente estar aqui, porque não é por acaso. Não sei. Essa é a minha perspectiva, a minha visão, sabe, dessas questões. Não faz sentido ter ateu nesse planeta. A pessoa para ser ateia, ela precisa fazer muita força, sabe? Tem que ter muita fé para ser ateu. Tem que ter muita fé para ser ateu, eu concordo plenamente com você. E eu não tenho fé suficiente para ser ateia. Exatamente. O programa foi muito instrutivo. Aprendi demais aqui com vocês e novamente isso aqui tem tema para Dedé, eu teria temas para vários outros programas que a gente pretende voltar a fazer com vocês. Eu acompanhei muito a Maura uns anos atrás no podcast dela que era o Origens. E eu gostava muito de escutar, eles fizeram uma série de programas sobre a questão espacial. E certamente é um assunto que me interessa muito e muita gente que nos escuta. Mas para a gente encerrando aqui o programa, eu gostaria que a Maura falasse as últimas palavras, depois o Marcelo, e eu vou pedir já para o Marcelo, ao finalizar suas palavras, também fazer uma oração aqui para a gente. Inclusive, Edinardo, esses episódios eles ainda estão no Spotify. Então, para quem tá ouvindo a gente aí, na época da pandemia, eu e o Vinícius, meu marido, né, a gente preparou alguns episódios de podcast. Eu estava em Galápagos, ele estava aqui no Brasil, preso nos confinamentos. E a gente decidiu fazer uma série de vídeos sobre corrida espacial. Foram 5 episódios, muito legal. Eu, inclusive, uso vários desses episódios do Origens Podcast ah, na sala de aula, né. É muito interessante, os alunos da graduação, do colégio também, recomendo aí que você procure no Spotify, no Deezer, tem no YouTube também, viu, só procurar ali. Mas eu acredito que eu meio que já falei, assim, as últimas palavras, né, gente, sobre essa questão da complexidade da vida, de como o nosso planeta, ele é único, sabe. E como é complicado você viver a sua vida achando que você é resultado da evolução de bilhões de anos, sabe. Eu não sei como as pessoas conseguem conciliar isso com, por exemplo, a cosmovisão cristã. Eu tenho bastante dificuldade de entender, porque não faz sentido, não é coerente. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê propósito, a gente vê planejamento, a gente vê cuidado, a gente vê um Deus que nos ama, um Deus que se relaciona conosco, sabe? Ele não é um Deus que criou a gente e largou. Ele é um Deus que criou a gente e tá do nosso lado, sabe? Ele se preocupa conosco, ele nos mantém, ele supre as nossas necessidades. Ele intervém na sua criação nos momentos que ele acha adequado. E a gente tem na Bíblia várias histórias de Deus intervindo, né. Por exemplo, Balaão falando lá com a mula. A gente tem Deus intervindo quando o povo de Israel estava lutando ali e Moisés, eu acho que Josué, né, levantou Moisés ou Josué levantou os braços, eu não lembro agora, vocês podem me corrigir. E aí, todo mundo teve a percepção de que o sol parou. Então, o Mar Vermelho abriu, o Rio Jordão abriu, os milagres de Jesus. Então a gente vê um Deus que ele se relaciona profundamente com a sua criação. E não faz o menor sentido esse Deus tão próximo de nós ter nos criado de forma simples e ter usado a seleção natural para guiar, ter usado a seleção natural para criar, sabe? Não faz sentido com o caráter de um Deus de amor. Eu acho que talvez essa seja uma mensagem bastante importante desse episódio. Talvez a gente possa fazer outros, explorando alguns outros assuntos, né, dessa área que é tão incrível, tão instigante, mas é entender que Deus, ele nos planejou com muito carinho e ele deixou muitas evidências para nós de que isso aconteceu, evidências na natureza. Deus ele nunca vai nos deixar no escuro, ele não pede pra gente ter uma fé cega, ele nos dá evidências, sabe? E isso que é o mais incrível, quando a gente mira pra natureza e a gente se dedica para estudar a natureza, a gente contempla a natureza, a gente vê essas evidências, né? O Salmo diz que sem palavras a criação diz, fala do amor de Deus. Então, eu acho que essa mensagem é uma mensagem bastante importante para a gente terminar esse episódio daqui
E a gente se vê nos próximos aí. É interessante o que você falou, Mauro. Até tem um texto bíblico que eu gosto muito, eu uso muito quando eu prego, que fala, assim, muito do que a gente crê, né? Tá lá em Isaías 45, no verso 18 e no verso 19. Inclusive, ele vai complementar, ele vai corroborar aquilo que você acabou de falar. Ele diz assim: olha, pois o Senhor é Deus, criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. E aí no verso 19, ele diz assim, Deus falando, né? Eu não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido, nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse se não fosse possível me encontrar. Eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é correto. Então, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o universo, quando a gente olha para o nosso planeta, para a casa que Deus construiu para a gente, com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto carinho, além de ter construído esse planeta de forma tão cuidadosa, de forma tão perfeita, Deus ainda fez questão de relatar para nós como foi esse processo de construção ali em Gênesis 1, detalhando para a gente o que ele fez em cada dia, pensando que nós hoje, com acesso à Bíblia, à palavra de Deus, a gente pudesse ler, e quando a gente lesse esse relato da criação, mais do que a gente procurar evidências científicas, a gente sentisse o amor de Deus construindo esse planeta. E a gente observa esse amor de Deus por todo lugar que a gente olha. Quando a gente olha o universo, por mais que a gente fique encantado com as imagens que a gente recebe, e a gente é apaixonado por astronomia, eu sou apaixonado por astronomia, mas é muito bom, depois de um tempo olhando para o universo, legal, bacana, eu poder estar na minha casa, no meu planeta, e quando eu olho o meu planeta na minha vizinhança, por exemplo, ele é uma casa muito bonita, é uma casa muito bem construída por Deus, né? E é nítido, é visível para quem crê e para quem não crê, a diferença do nosso planeta para os outros, né? E nessas coisas que a gente começa a observar, a gente sente a diferença daquele que crê para aquele que não crê, né? Então, eu acho que foi muito legal a gente ter tido essa conversa hoje. Eu espero que quem esteja nos ouvindo também tenha absorvido coisas muito boas. A gente tem muita coisa para falar sobre muitas coisas, que a gente poderia abordar, mas a gente não tem tempo suficiente para isso. Mas a gente pode, ou em outros programas, abordar outros aspectos também. Mas eu acho que o mais importante é que, se você ouviu esse programa até aqui, saiba que você não está neste planeta por acaso. Existe um propósito para a sua vida, existe um propósito para a sua existência, existe um propósito para esse planeta. É por isso que nós não cremos, nós não conseguimos crer que a vida ela tenha surgido por acaso, de forma tão milagrosa como é, num planeta tão milagroso como é. A gente tem dificuldade de entender esse processo porque a gente sente a presença de Deus conduzindo a nossa vida. E que você também sinta isso, né, durante esse episódio ou ao longo da sua vida. Se você está numa crise de fé, se você trabalha com ciência, mas ainda tem alguma coisa no seu coração falando que, olha, tem algo a mais, eu preciso ir atrás de algo além, porque não é possível que o mundo se resuma a tudo isso, só isso, né? Mas que existe um Deus que cuida, que ampara, que criou, que salvou e que em breve vai voltar para nos buscar. E eu queria orar agora para a gente poder encerrar o nosso podcast. E já fica aí aberto, né, a minha disponibilidade para outros episódios aí, com certeza vai ser uma benção. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós queremos, Senhor, te agradecer em primeiro lugar pelo privilégio que nós temos de te conhecer, pelo privilégio que nós temos de poder olhar para a natureza e conseguir enxergar as suas digitais na criação. Nós te agradecemos porque o Senhor se revela a nós não só pela sua palavra, que por si só já bastaria, mas o Senhor nos deu a beleza desse mundo para poder também enxergar o teu caráter. E nós somos gratos ao Senhor por isso. E por isso pedimos também que o Senhor continue colocando em nós
esse desejo de estudar cada vez mais, de encontrá-lo mais vezes na natureza e que nós possamos espalhar essa mensagem para outras pessoas que precisam também conhecer do teu amor. Cuida de cada um que participou aqui, da Maura, do Ednardo também, de toda a equipe do grupo dos cientistas adventistas, de todas as pessoas que têm têm colocado a sua carreira acadêmica, a sua carreira profissional ao teu serviço, Senhor. Que o Senhor capacite cada uma delas também para levar a tua mensagem. Nos dê um dia feliz na tua companhia, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.